instrumento de bênção e que os nossos corações venham estar prontos para ouvir a Tua palavra, guardar a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigada. A paz do Senhor. Queridos, que alegria, que honra poder estar junto com vocês numa noite tão incrível, adorando o nome do nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Josué, pastor Odete. Obrigada pela confiança, pelo carinho, que o Senhor em Cristo os guarde. Pastora Regina, que honra revê-la. Leve meu abraço ao povo lindo de Blumenau. Como eu comi naquele lugar, como eu fui bem recebida, como eu tenho vocês no meu coração. Obrigada por tudo, leve meu abraço para eles lá. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Moisés, pastora Michele, Mateuzinho, vocês são incríveis. Que família especial, que nós amamos, respeitamos, nos inspiramos. E a minha oração é que a graça continue sendo o sustento de vocês. Que vocês continuem contando incontáveis testemunhos de milagres. Para que a alegria seja de vocês, mas que a glória seja dele. Obrigada, pastor. Obrigada. Quero compartilhar um pouquinho desse projeto incrível, que é brasileiro, gente, que é daqui de Florianópolis e que tem abençoado o mundo, que é a Academia de Pregadores. A Bíblia é enfática em nos dizer que o mundo perece por falta de conhecimento. E eu quero te lembrar que você não tem como enfrentar um inimigo que você não conhece. Eu só tenho como saber como enfrentar o mundo, a carne e o diabo, da forma como a Bíblia me revela que eu devo. Mas se eu não conheço as Escrituras, eu sou levado por qualquer vento de doutrina, qualquer blogueira, qualquer pessoa que coloca uma frase feita, que põe um versículo lá e interpreta de acordo com a vontade dele. Mas quando eu estudo a palavra, a cosmovisão cristã, ou seja, a forma como eu enxergo o mundo, passa a ser bíblica. E para isso é imprescindível estudar. Então eu quero te encorajar, no nome de Jesus, a fazer parte de milhares de pessoas no Brasil e ao redor dele, que têm aprendido mais do Evangelho da Graça, através da Academia de Pregadores. Tempo é uma questão de prioridade. A gente sempre tem tempo para aquilo que a gente estipula como prioridade, principalmente nós mulheres. Então eu acredito que falta de tempo não é para que você possa deixar de estudar a palavra de Deus. Então entre lá, conheça um pouquinho desse projeto que tem abençoado tantas pessoas. O preço é mínimo, é uma pizza que você deixa de comer, você paga o mês todo. E você tem ali inúmeras matérias que vão edificar você, edificar a sua casa. Porque eu quero começar te dizendo uma coisa, minha irmã. O fato de você ser mulher não te torna um tipo diferente de cristã. Mas o fato de você ser cristã, obrigatoriamente, deve te fazer um tipo diferente de mulher. E eu só sei que tipo diferente de mulher é esse, se eu conhecer através das Escrituras. Então conheça a Academia de Pregadores. Eu tenho certeza que você será edificada. E através de você, vidas de pessoas serão edificadas. Eu sou a pastora Sara, e junto com a minha família, eu sirvo a Deus da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Campinas, lá em Goiânia. E nós temos como líderes sobre as nossas vidas o bispo Oí José do Carmo e a bispa Neuza César Carmo, debaixo da bênção dos quais eu estou aqui. Sou mãe de 3 filhos. Eu tenho uma menina de 8 anos, Ana Luísa, uma de 7, Leonora, e um rapazinho de 3 anos, o Paulo Pedro Neto. Pastor Moisés já me apresentou, sou psicóloga. Não atuo durante esse tempo, mas atuei durante 11 anos. Mas hoje, tudo que Deus me permitiu estudar e aprender existe para servir o reino dele de forma completa. Eu trouxe 2 títulos dos livros que eu tenho escrito, e eu trouxe livros pequenos, porque o meu objetivo é que se você adquirir, você de fato leia. Um é sobre ansiedade. Eu não sei se você sabe, minha irmã, mas o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Nós ganhamos em níveis de ansiedade de países que têm um índice de suicídio muito maior do que o nosso. Isso é assustador. Então eu tenho um livro sobre ansiedade, está ali atrás, não é o que a psicologia fala, é o que a Bíblia diz. E o outro é sobre solidão. As estatísticas afirmam que a cada grupo de 100 pessoas, 25 afirmam não ter um amigo confidente, não ter alguém com quem contar.
E isso é contraditório quando a gente olha e vê crescendo o número de seguidores nas redes sociais, de amigos no Facebook. É muito importante compreender sobre a solidão para saber como a Bíblia me ensina a sair dela. Amém? Vai estar lá fora no estande da Academia de Pregadores, com os demais livros, você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Sem mais delongas, querido, quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18, e nós vamos falar, a partir desse texto que revela a forma como Deus criou a mulher. Eu quero conversar com você sobre o papel da mulher no plano de Deus. Gênesis 2, verso 18. Gênesis 2:18 diz assim, a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como os lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cercou-a com carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe a Adão. E disse a Adão, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Você pode orar comigo, mais uma vez? Pai, nós queremos te adorar nessa noite. Deus, engrandecer o teu nome, dizer que tu és o motivo de estarmos aqui. Deus, tu és o amado da nossa alma, tu és o desejado das nações, tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o sol da justiça, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o leão de Judá, a raiz de Davi. Oh Deus, onde nós estaríamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Obrigada por tamanho amor. Obrigada, Deus, porque como foi dito aqui pela pastora Regina, por esse santo privilégio que o Senhor nos dá, Deus, de nos reunirmos como igreja do Senhor, para prestarmos um culto em louvor e adoração ao teu nome. Pai, nessa hora em que nós abrimos a tua palavra santa, a nossa oração é que o teu Espírito, que também é santo, continue falando conosco. Pai, o Senhor já falou conosco no decorrer desse culto, mas nós te pedimos, Deus, que o Senhor se revele a nós através da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. Quanto a mim, Senhor, eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Você pode se assentar, querida? Obrigada. Mahatma Gandhi, um grande líder, tido como muito sábio, certa vez abriu para atender a população e filas enormes se formavam a fim de escutarem um conselho de Gandhi. Até que uma família que tinha recém-descoberto a doença diabetes da sua filhinha se colocou na fila. Aquela mãe angustiada esperava ouvir alguma palavra de Gandhi acerca de como ela poderia levar de forma melhor a doença da sua filhinha. E eles ficaram 7 dias, uma semana na fila, para conseguirem falar com Gandhi. Então, chegou a vez deles, e aquela família se aproxima de Gandhi, e a mãe fala, olha, sabe o que é? É que a nossa filha tem diabetes, e nós estamos sofrendo muito, porque a partir de agora ela vai ser insulino dependente, ela vai ter que fazer contagem para poder aplicar a insulina, e nós estamos muito tristes. E Gandhi olhou para os olhos daquela mãe e falou, volte daqui uma semana. Somente isso foi o que ele disse. Aquela mãe, junto com o pai e a filhinha, voltaram para casa. Depois de uma semana, entraram na fila novamente, mas já não era só uma semana, porque era mais uma semana de fila. Então, 15 dias se passaram até que eles conseguiram, mais uma vez,
se encontrar com Mahatma Gandhi. E nesse segundo encontro, então, a mãe se apresenta mais uma vez e fala, olha, eu estou aqui, eu sou aquela mãe, minha filha tem diabetes, o senhor mandou eu voltar daqui uma semana. Gandhi, então, olhou para ela e falou, eu me lembro de vocês. Chegou perto da criança, se abaixou de tal forma que os seus olhos fossem de encontro ao olhar da criança, fitou firmemente os olhos nos olhos daquela criança e disse a ela, não coma açúcar. Se levantou, falou, agora podem ir embora. E a mãe ficou muito brava. Falou, como assim? Gandhi, o senhor vai me desculpar, o sábio é o senhor, mas eu fiquei aqui esperando uma semana, o senhor me mandou voltar daqui uma semana, nós ficamos 15 dias na fila, para o senhor falar para minha filha parar de comer açúcar? Por que o senhor não disse isso a ela uma semana atrás, quando nós viemos pela primeira vez? Gandhi, olhando para os olhos daquela mãe, disse, porque há uma semana atrás, quando vocês vieram da primeira vez, eu ainda comia açúcar. Eu comecei te contando essa história porque Gandhi, tido como um grande sábio, foi incapaz de dar um conselho que ele de fato não vivia. Isso porque ele devia saber que o exemplo não é uma das formas de educar, é a única que funciona. Isso porque ele também devia saber que o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Quando eu falo do papel da mulher no plano de Deus, no tempo em que nós estamos vivenciando toda sorte de comportamento feminino, no tempo em que parece estar nublado o que nós temos construído, o importante que você compreenda é que o papel da mulher no plano de Deus precisa começar a ser desenvolvido a partir da sua vida. Não tem como cobrar que a minha sogra faça, que a minha tia faça, que a minha sobrinha faça, que a minha irmã faça, que a minha filha faça, sem que primeiro isso seja verdade na minha vida. Antes de apresentar para você algumas características do papel da mulher no plano de Deus, eu quero começar fazendo um breve histórico com você do papel da mulher ao longo das Escrituras Sagradas. No Velho Testamento, na cultura semita, a mulher não tinha valor. A verdade é que o valor da mulher estava associado diretamente à capacidade que ela tinha de gerar filhos. Veja que eu estou falando de um mundo pós-queda. Deus, no ato da criação, não fez diferenciação entre homem e mulher. Ele somente deu papéis distintos. Mas depois que o pecado entra na história, tudo é deformado e entre esse tudo está o papel da mulher. Então, a mulher deixa de ter valor. O único valor que ela tinha era quando ela tinha capacidade de gerar filhos. É por isso que mulheres que eram estéreis, como Sara, como Rebeca, como Ana, viviam angústias latentes, porque quando a mulher não podia gerar filhos, segundo a cultura daquela época, o homem deveria e podia se casar novamente, que foi o caso de Eucana, que era marido de Ana, se casa com Penina, uma vez que Ana era estéril. E a mulher, quando tinha filhos, ela tinha valor, porque se fossem meninos, eles iam desde muito cedo aprender o ofício dos pais no campo, na agricultura. E se fossem meninas, elas iam ser ensinadas pelas mães a serem boas donas de casa, a se cuidarem, para que depois elas pudessem ser vendidas por um bom dote. Mas aí, querido, o tempo passa, e no Novo Testamento, na cultura judaico-cristã, Jesus humanou. E quando Jesus pisa na terra, quando Jesus humana, a maior revolução feminista da história acontece. Você pode dizer amém? Entenda isso. Em Lucas capítulo 8, você vai encontrar um Jesus que amava as mulheres. Um Jesus que andava com elas. Um Jesus que era financeiramente mantido pelo ministério das mulheres. Foi a elas dado o direito de retirar e guardar o corpo de Jesus. Foi a elas que ele primeiro apareceu depois da ressurreição. Jesus se encontrou com a samaritana no tanque, ao sol do meio-dia. Jesus permitiu e conversou com a mulher adúltera. Jesus deixou que Maria Madalena, que tinha sido expulsa de mais de 7 castas de demônios, lavasse os seus pés com choro e enxugasse com os cabelos. Jesus amava as mulheres. Ele transforma, ele muda o status das mulheres. Se a gente caminhar mais um pouco para a história, a gente vai entender que nós tivemos 3 ondas do chamado movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista acontece em 1920, quando algumas mulheres vão para a porta do Miss América, nos Estados Unidos, onde acontecia o maior concurso de beleza do mundo. E lá, elas queimam seus sutiãs. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E elas queriam algumas coisas que até eram bacanas. Elas queriam poder votar, elas queriam poder trabalhar. Mas na segunda onda do movimento feminista, que acontece entre a década de 40 e as décadas de 70, nós temos um choque com o que representa uma rebelião contra o plano de Deus. A segunda onda do movimento feminista choca com o chamado movimento Woodstock, que pregava sexo, drogas e rock and roll, ou seja, uma libertinagem.
A segunda onda do movimento feminista choca com o surgimento da pílula anticoncepcional. Então a mulher passa a achar que agora ela poderia viver uma vida mais livre sexualmente falando, uma vez que ela podia evitar filhos. E a segunda onda do movimento feminista choca com a mudança da lei do divórcio. A mulher agora passa a poder ser a requerente do divórcio. Só para você ter uma noção da gravidade do que eu estou dizendo, 77% dos divórcios que acontecem na nossa nação hoje tem as suas iniciativas tomadas por mulheres. É a mulher quem se cansa, é ela quem desiste, é ela quem não quer mais. Então, a terceira onda do movimento feminista acontece em 1990. E, na verdade, quando a gente olha em termos de consequência, talvez essa onda esteja prevalecendo até o dia de hoje, onde nós temos uma mulher empoderada, uma mulher que acha que não precisa de nada, que acha que não precisa de ninguém, nem de homem, né? Afinal de contas, algumas vão lá, fazem uma produção independente, conseguem ter filhos. E nós temos vivido um tempo em que a mulher tem deteriorado o papel sobre o qual o plano de Deus estipulou para que ela vivesse. Querida, eu quero te lembrar que o plano de Deus revelado na Bíblia Sagrada para mim e para você, ele não muda com as ondas do movimento feminista, ele não muda com o que a novela diz, ele não muda com o empoderamento. O plano de Deus continua o mesmo. O plano de Deus revelado para mim e para você nas Escrituras, ele é independente de qualquer e quaisquer ondas ou movimentos que possam acontecer. Mas eu quero que você pense comigo sobre as consequências disso. O movimento feminista colocou a mulher em patamares nunca antes imaginados. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos no Brasil uma presidenta da República. A principal cadeira da nossa nação era ocupada por uma mulher. As mulheres estão nos mais variados lugares. Elas são a força da nação. Mas ei, nunca houve uma geração tão arrebentada de alma como a nossa. Nunca houve um tempo de mulheres tão adoecidas como o tempo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque a mulher moderna quer casar, mas não quer ser esposa. A mulher moderna quer até ter filho, mas ela não quer ser mãe. E aí, a Disney, que não brinca de bagunçar e fortalecer uma informação, antigamente a solução dos problemas da princesa era a chegada do príncipe, sim ou não? Sim, estava tudo ruim, mas o príncipe chegava e mudava a vida da princesa. Foi assim com a Cinderela, foi assim com a Bela Adormecida, foi assim com a Bela da Bela e a Fera, até que surge o Frozen. E no Frozen, além de não ter príncipe, são duas irmãs, e o homem que aparece no filme é um bobão. Se você assistiu o Frozen, você sabe. Ele é um homem bobão, que vende gelo quando está tudo gelado, e ele não se casa com a princesa. Depois de Frozen, a Disney lança Moana. E na Moana piora um pouco, porque a princesinha, além de forte, ela é resolvida. E ela fala para o único homem que aparece no filme, olha, não é porque eu sou uma princesa que eu preciso de um príncipe. Você pode ir embora, porque eu sei governar sozinha. E eu poderia ficar aqui o resto da noite só citando exemplos para você de como nós somos cheios, lotados e consumimos todo tipo de secularização de informação a fim de destruir o papel da mulher no plano de Deus. Sabe por quê? Porque aqui no Éden, se você ler mais um pouquinho, você vai ver depois da queda, quando Deus vai organizar o mundo pós-queda, ele olha para a serpente e fala para ela, porém inimizade entre ti e a mulher. Satanás sabe que quando ele atinge a mulher, ele atinge a família. Quando ele atinge a mulher, ele prejudica a criação dos filhos. Quando ele atinge a mulher, o casamento é atingido. Quando ele atinge a mulher, ele bagunça a sociedade. David Titus diz que a moralidade da nação está nas mãos da mulher. Ronnie Munud diz que para o bem ou para o mal, a mulher é o ser mais influente do mundo. É por isso que eu quero conversar com você, minha irmã, que entende o papel que você tem no plano de Deus e compreende a relevância que tem quando você de fato não é refém das mudanças modernas do mundo contemporâneo, do pensamento desse século e de tudo aquilo que te é proposto. E o meu convite é que você olhe para dentro de você nessa noite. Você pode dizer amém? Um grande filósofo chamado Aristóteles disse certa vez que a vida sem ser analisada não vale a pena ser vivida. E na verdade ele não precisava falar disso, porque a Bíblia investe um livro inteiro só para falar da importância da autoanálise, que é o livro de Eclesiastes.
Todo o livro de Eclesiastes, Salomão faz um convite a mim e a você, a observar a brevidade da vida e observar como é que nós temos vivido a nossa vida, utilizado o nosso tempo, gastado o nosso dinheiro, lidado com as nossas vaidades. E ele nos convida a fazer uma autoanálise, minha irmã. Sabe por quê? Porque a vida que você vive, o autor de Hebreus diz, ao homem está dado morrer uma vez, e depois disso o juízo. A vida que você e eu estamos vivendo é única. E aí vem Moisés, que escreveu o Salmo 90 e diz, os anos da nossa vida sobem a 70, em havendo vigor 80. Nesse caso, o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então o autor de Hebreus nos lembra que a vida é única. E aí vem Moisés no Salmo 90 e fala, não é só única, não, é curta, 70, quiçá 80, e é rápida. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Minha irmã, como você tem vivido o seu papel de mulher nessa vida curta, única e rápida que Deus te deu para viver aqui? Eu quero te convidar a vir comigo, observando pelo menos 4 características que fazem de mim e de você um referencial da glória de Deus. Você e eu existimos para que o nome do Senhor seja glorificado. Você e eu existimos para que pessoas vejam Cristo em nós. Você e eu existimos para testemunhar do favor de Deus. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja bem, o texto que nós lemos nos fala da ocasião da criação da mulher. Deus tinha criado o homem, estava tudo certo, estava tudo acontecendo. Tem gente que olha e fala, nossa, aí Deus olhou e falou, tadinho de Adão, Adão está sozinho. Querido, solidão era algo que não existia. Aqui era Éden, era jardim, era perfeição, não tinha queda, não tinha pecado, não tinha mancha. Adão recebia a visita de Deus todos os dias ao entardecer. Adão não sentia solidão. A iniciativa foi do próprio Deus, que no verso 18 diz, não é bom que o homem esteja só. E ele toma a iniciativa, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora idônea significa apta, capaz e moralmente correta. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Deus fez você para resolver problema e não para criar problema. Você pode dizer amém? Deus decide criar a mulher para resolver um problema e não para criar problema. Eu não vou nem falar sobre isso, porque eu não estou falando para casais, mas é só para você se lembrar, quando você estiver numa situação complexa com seu esposo, que Deus fez você para ser auxiliadora idônea, para resolver problema, e não para criar problema. Só para você entender mais uma coisa que está nesse texto aqui. A Bíblia diz aqui mais embaixo que Deus fez cair um sono sobre Adão e tirou dele uma costela. A palavra hebraica aqui é a palavra eishra. A palavra eishra significa macio. Os teólogos afirmam que Deus fez a mulher da parte macia do osso. Dentro de todo o osso existe uma parte macia no meio que se chama medula óssea. A ideia é que a mulher, sendo feita da parte macia do osso ou da medula óssea, tem então um subentendido. Medula óssea, você sabe disso. Quando uma pessoa fica doente de medula, por exemplo, tem uma leucemia, ou ela precisa de um transplante, ou ela precisa de um tratamento muito severo, porque a medula, entre outras coisas, é responsável por toda a produção de sangue saudável do corpo. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Um dos papéis mais importantes que Deus deu a mim e a você desde o Éden foi de ser geradora de vida. Eu não estou falando só de engravidar e ter filhos. Eu estou falando de gerar vida na vida do seu marido, gerar vida na vida da sua amiga, gerar vida na sua igreja, gerar vida no ambiente que você está inserida. A palavra eishra nos traz essa revelação. Então eu quero te convidar a olhar para dentro de você nessa noite, nesse breve tempo que nós temos, e avaliar se você tem desempenhado o seu papel no plano de Deus, que é infalível, que é imutável e que é inerrante. Ah, querida, passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, essa não passa. Sabe, às vezes nós temos firmado o nosso entendimento no conhecimento desse século, em coisas que são tão passageiras. Eu fico percebendo como a medicina, por exemplo, muda. Você lembra, quando a minha filha mais velha nasceu, ela tem 8 anos hoje, o ovo, ele ainda era um vilão da alimentação. Ele era vilão. Eu lembro que o pediatra falou, sabe, você pode dar um ovo para ela por semana, e mesmo assim, se você for dar, não dá a gema inteira, porque pode aumentar o colesterol. Hoje ela tem 8 anos. E tem quase 3 anos
que se descobriu que o ovo é o segundo alimento do mundo mais rico em nutrientes. Só perde para o leite materno. E o terceiro é o coco. Então hoje, se você quiser ser fitness, saudável, ficar bonita e ficar forte, o que você tem que comer? E toma ovo. Por quê? Porque muda. O conhecimento humano muda. Só para você ter uma ideia do que eu estou te dizendo também, só desde que eu me formei em psicologia até hoje, isso tem quase 20 anos, a idade de início da adolescência para as ciências humanas já mudou 3 vezes. Quando eu entrei na psicologia, falava-se de início adolescente com 13 anos. Quando eu saí do curso, 5 anos depois, o início da adolescência passou para 11 anos. Hoje, 9 anos. 9 já é considerado pelas ciências humanas adolescente. Porque sabe-se que um adolescente de 9 anos hoje possui mais informações do que César, o imperador, possuía naquela época. O que eu estou te dizendo é que tudo muda, o mundo muda, a ciência muda, a medicina falha, o direito erra, mas a palavra de Deus, ei querida, ela é imutável, ela é infalível e ela é inerrante. Ela é lâmpada para o seu pé e luz para o seu caminho. Ela é regra de fé e de prática. E é por isso que, se você quiser compreender o seu papel no plano, é preciso voltar os olhos para ela. Primeira característica de uma mulher que entende o seu papel no plano de Deus, que entende que antes de requerer dos outros é preciso estar vivendo. Você que não está vivendo uma vida de experiência, que compreende que a vida é curta, é única e rápida, e que você precisa espelhar Deus com seu comportamento. Uma mulher que compreende o seu papel no plano, adquire paciência a qualquer custo. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso adquirir paciência a qualquer custo. Minha irmã, você é paciente? Não precisa responder não. Responde só para você. Sabe, paciência é uma palavra-chave, porque a falta desse santo remédio tem levado multidões ao estresse, à ansiedade, à depressão, a trocar os pés pelas mãos, a fazer coisas e depois pensar. Sabe, o estresse nada mais é do que um excesso de presente. As 3 principais doenças contemporâneas são doenças dos excessos. Depressão nada mais é do que excesso de passado. A depressão tem a sua raiz naquilo que é aprisionado no passado. Tanto o passado bom quanto o passado ruim. Tem gente que não esquece o passado que foi ruim. Eu nunca vou esquecer, eu nunca vou perdoar. Mas tem gente que também não avança porque não esquece o que foi bom. Bom mesmo, era lá naquela época, quando eu brincava na rua. Não é assim que Paulo nos ensina. Paulo diz, uma coisa faço, e aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Não é esquecer só do ruim. Tem gente que não avança porque está preso no que foi bom também. A depressão é o excesso de passado. O estresse nada mais é do que excesso de presente. Pessoas estressadas querem fazer mais coisas do que o dia suporta. É gente que tem a sensação de que as 24 horas do dia não cabem tudo o que você precisa fazer. E aí, o estresse chega, você começa a dormir mal. E quem dorme mal geralmente come mal. E quem come mal geralmente engorda. E vai virando uma cadeia que você não consegue sair dela. A terceira doença mais famosa do século, e que também é uma doença dos excessos, é a ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. É gente que não vive hoje. Você está aqui só de corpo presente, mas sua cabeça está lá na quinta-feira. Porque amanhã eu vou ter que acordar a tal hora. E que hora que será que esse culto vai acabar? Nós chegar em casa e vou fazer janta. Você está lá, não está aqui. Excesso de futuro. E aí, quando eu olho para o papel da mulher no plano de Deus, eu compreendo que sem paciência nós não conseguimos me sujeitar à vontade do Senhor. A palavra de Deus diz em Salmos 40, verso 1, esperei pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Nós somos encorajados, em Tiago, capítulo 5, verso 11, em nos lembrar da paciência de Jó. Querida, eu não sei você, mas quando eu olho para a vida de Jó, eu fico pensando, se ele teve paciência, por que eu, às vezes, quero me dar o luxo de não ter? Você já viu qual era a opinião de Deus sobre Jó?
A Bíblia diz que Deus estava reunido com os seus, e eu fico conjecturando, que eu imagino que devia estar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos. E de repente Satanás estava passando. E Deus chama Satanás e fala: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de andarilho sem rumo. E Deus então puxa assunto com ele mais uma vez e fala: observaste o meu servo Jó? E Deus define Jó para Satanás. Deus fala para ele: homem íntegro. Integridade, querido, é o que você é na porta dentro do seu quarto. Homem reto. Retidão é aquilo que as pessoas veem no seu caráter. Temente a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E que se desvia do mal. Jó era um homem que era santo todos os dias. Essa era a definição de Deus sobre Jó. É homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí, Jó experimentou tudo o que você e eu sabemos. E Jó foi paciente. Minha irmã, é tão triste quando a gente vê algumas pessoas, principalmente nós mulheres. Tem mulher que acha lindo falar: eu não tenho paciência, eu rodo a baiana mesmo. Se ouvir, vai. Se falar, vai ouvir. Eu sou assim mesmo, que eu não tenho paciência para nada. Ei, querido, uma mulher que entende o seu papel no plano de Deus, ela não resolve esse tipo de problema achando que o seu temperamento justifica e que Deus é que é beneficiado uma vez que ela consegue falar o que ela quer. Ei, querida, em nome de Jesus. Uma mulher que entende o seu papel no plano adquire paciência a qualquer custo, porque a paciência revela a habitação do Espírito morando em mim. Mulheres pacientes pensam antes de falar. Segura aí, minha irmã. Falar em línguas é um dom, mas segurar a língua é um fruto do Espírito. Mulheres pacientes sabem a hora de falar, como falar, o que falar. Mulheres pacientes ponderam antes de falar. A ideia é: será que eu suportaria ouvir aquilo que eu estou querendo falar? Algumas, atrás de uma máscara de sinceridade, magoam todo mundo, não é? Eu tenho medo de gente sincera, gente. Sabe aquela pessoa que fala: ai, pastor, sabe o que é que eu vou falar? É que eu sou muito sincera. Algumas de nós, atrás de uma máscara de sinceridade, no fundo são cruéis. Às vezes o que a gente chama de sinceridade, no fundo, é crueldade. Porque se todo mundo sair por aí falando tudo que pensa, rapidinho a gente se torna a Terceira Guerra Mundial. Você é uma mulher paciente, querida. Nós podemos buscar paciência naquele que é o dono de toda a paciência. Entenda algo, eu quero muito rápido falar de 3 inimigos da paciência, que são características da pós-modernidade. Pós-modernidade é essa era que você e eu estamos inseridos nela. A pós-modernidade passa a valer em termos históricos a partir de 1989, quando lá na Alemanha caiu o Muro de Berlim. E com a queda do Muro de Berlim, o mundo passa a viver uma ausência de ideologias. E a gente passa a viver essa geração que a gente está nela agora, onde tudo é rápido, onde tudo é veloz, onde nada é para sempre, onde nada dura. E essa pós-modernidade tem 3 coisas que são inimigas da paciência. A primeira delas é o ativismo. Fala comigo, ativismo. Ativismo é essa tentativa que a gente tem de ser boa em tudo. Super heroína, e quando a gente vê, a gente não consegue fazer nada direito, não faz nada bem feito, porque ninguém consegue ser bom em tudo. O ativismo é aquilo que vem para roubar o seu tempo, e eu vejo como Satanás tem trabalhado com o ativismo no coração das mulheres. Sabe por quê, minha irmã? Porque ele sabe que nós nos desapegamos daquilo que nós não cuidamos. Quando você deixa de cuidar de algumas coisas, você se desapega delas. E quando você se desapega daquilo que é importante, você coloca coisas urgentes no lugar das coisas importantes. Você já parou para pensar que nem tudo que é urgente é de fato importante? Às vezes você acha que urgente é trabalhar mais para ganhar melhor, para dar uma condição melhor para sua casa. Mas importante mesmo é escutar as demandas do seu marido, como ele está, como foi o dia de trabalho, como ele está se sentindo, como anda o ministério dele. Às vezes você acha que urgente é correr mais para arrumar um lugar melhor, para projetar um futuro melhor, mas importante mesmo é bater na porta do seu filho adolescente e saber como é que ele está no dia de hoje. Dar o seu ouvido para ele falar, dar o seu ombro para ele chorar. Satanás tem tirado o importante e colocado urgente por causa do ativismo. O ativismo é um inimigo da paciência. A segunda coisa que rouba a nossa paciência é o pragmatismo. Fala comigo, pragmatismo. Sabe o que é isso? É fazer o que dá certo
no lugar do que é certo. Você já parou para pensar que nem tudo que dá certo é certo? Às vezes dá certo furar o sinal, mas não é certo. Às vezes dá certo enganar alguém, mas não é certo. Algumas coisas momentaneamente dão certo, mas depois não são certas. Quando nós fazemos isso, nós barganhamos a nossa paciência, porque nós adiamos um problema que vai ter que ser resolvido. Algumas de nós não têm paciência, porque na hora que tinha que fazer algo, não fez, usou de pragmatismo e depois o problema volta. Jesus é claro nisso, quando ele diz, não vos deixeis enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Vai colher, não tem jeito. É inimigo da paciência o ativismo, é inimigo da paciência o pragmatismo. E o outro inimigo da paciência é o utilitarismo. O que é isso, pastora Sara? Utilitarismo, irmã, é um egoísmo aplicado. Utilitarismo são essas relações baseadas em interesses que nós vemos hoje. Isso rouba a nossa paciência, porque a gente se desgasta pensando no que nós vamos ganhar de vantagem no relacionamento. E aí, de repente, a vantagem não vem. E eu perco a paciência. Cuidado com a forma como você estabelece os seus relacionamentos, minha irmã. Cuidado com aquilo que você espera das relações que você estabelece. A verdade é que nós precisamos buscar aliadas e não concorrentes. Você pode dizer amém? Dentro da igreja nós somos aliadas e não concorrentes. É tão triste quando a gente vê mulheres que acham que para que elas possam aparecer, elas precisam diminuir a outra. Para que eu possa ficar sobressalente, eu preciso falar mal da outra, expor a outra. Não! O reino de Deus é um lugar de encontrar aliadas e não concorrentes. De andar junto, de amparar. E aí eu entendo que quando eu elogio a outra, eu não estou valorizando a vaidade dela. Eu estou reconhecendo aquilo que o próprio Cristo fez com Jó, com a mulher de Provérbios 31, que foi lido aqui hoje. O próprio Deus a elogiou. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas obras, e de público a louvarão todas elas. O nosso Deus nos elogia. Você pode elogiar. Você pode olhar nos olhos dessa irmã que está do seu lado aí, minha irmã? Diga para ela assim, ó, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não já é. Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais rara que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer. Você é preciosa, querida. Você é preciosa. Você é preciosa. Quem elogia, adquire paciência. Uma mulher que entende o seu papel no plano, adquire paciência a qualquer preço. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, sobre uma mulher que entende, quer viver o seu papel no plano. Depois de adquirir paciência a qualquer custo, essa mulher substitui hábitos negativos por hábitos positivos. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso substituir hábitos negativos por positivos. Os especialistas afirmam que tudo aquilo que você faz por 90 dias seguidos se torna um hábito. Então, por exemplo, se você nunca fez exercício físico, mas decide começar caminhando, e aí você caminha 90 dias seguidos ao redor do seu quarteirão. No dia 91, se você não for, o seu corpo vai sentir falta, porque já se tornou um hábito. Agora entenda algo. Hábitos são construídos. Eu vou te falar o caminho que o hábito leva para ser construído. Entre uma coisa que você vê e o seu pensamento captar essa imagem, essa velocidade entre o olhar e o cérebro fazer disso uma imagem, demora 2 milésimos de segundos. Então escuta, eu vejo, o meu cérebro capta, pensamentos se tornam palavras, palavras dão origens a atitudes, e atitudes repetidas se tornam hábitos. É por isso que quando nós começamos a andar com Jesus, a primeira coisa que muda são os nossos olhos. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma, e que se eles forem bons, todo o corpo será
bom, mas se eles forem maus, todo o corpo habitará em trevas, porque a partir do momento que o meu olhar vê, o meu hábito vai ser construído futuramente. Do hebraico, a palavra é ayah-ha. Antes de Cristo, todos nós tínhamos olhos mesquinhos, ayah-ha. Mas quando Cristo entra na nossa vida, Ele muda os nossos olhos mesquinhos, ayah-ha, para ayah-tová, olhos misericordiosos. Então eu saio daquele olho que era o que eu quero, o que eu preciso, o que eu penso, o que eu gosto, a minha vaidade, o meu sonho, para aquilo que Deus quer. Porque no ayah-tová, quem manda é Deus, tudo é por meio dEle, por causa dEle, para a glória dEle, para Ele. Então nós temos uma mudança de olhar. O que eu estou querendo que você compreenda? Lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, Paulo falando àquela igreja de Filipos, aqui encerrando um assunto, ele fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Entenda algo, minha irmã. Às vezes a gente acha: o diabo está furioso, está querendo levar meu casamento. O diabo está furioso, está quebrando a minha empresa, está levando para o ministério. Amém, o diabo quer tudo isso mesmo. Mas a maior batalha diária que ele quer vencer é pela sua mente. Há uma guerra travada na sua mente. 1 Pedro diz que há uma milícia. Milícia vem do verbo militar, fala de confronto, combate, luta. 1 Pedro diz que há uma milícia pela nossa alma. A sua alma são os seus pensamentos. Isso porque Satanás sabe que quando ele entra no seu pensamento, ele compromete o seu hábito. Pensamentos dão origens a palavras, palavras, atitudes, atitudes repetidas, hábitos. Quando você observa os hábitos que você possui, isso revela aquilo que a sua mente primeiro pensou. É por isso que a primeira parte da armadura é o capacete da salvação, para que possais resistir aos dardos inflamados do diabo. Satanás lança todo minuto, toda hora, dardos inflamados na nossa mente. Uma mulher que entende o seu papel no plano de Deus é uma mulher que muda hábitos negativos por positivos. O que eu estou te dizendo é que se você entende o seu papel no plano de Deus, a forma como você pensa deve ser dirigida pelo crivo da palavra. E aí eu não penso de acordo com a história, eu não penso de acordo com a filosofia, eu não penso de acordo com os coaches, eu não penso de acordo com a ciência humana, eu não penso de acordo com a autoajuda, eu não penso de acordo com a psicologia. Eu vou pensar de acordo com aquilo que a Bíblia me revela. E Paulo deixa claro tudo o que é verdadeiro. Minha irmã, Jesus disse sobre ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quando Jesus ocupa o seu pensamento, eles são verdadeiros. E aí Paulo continua falando tudo o que é honesto. Honestidade, quando a gente fala de honestidade, às vezes a gente pensa que é só relacionamento com dinheiro, a forma como nós nos relacionamos com ele. Mas honestidade abrange tudo. Honestidade abrange falar e fazer, comprar e pagar, prometer e cumprir. Paulo fala que os pensamentos devem ser honestos. Os pensamentos honestos darão origens a hábitos honestos. E ele continua falando tudo o que é justo. Fala comigo, justiça. O termo justiça, ele precisa ser muito bem interpretado à luz das Escrituras, porque a Bíblia fala que ao Senhor pertence a justiça e a nós o corar de vergonha. A Bíblia também fala que a nossa justiça é como trapo de imundície. Mas, ao contrário disso, o nosso Deus é o sol da justiça. É por isso que o justo que está aqui é a justiça não minha, não a que eu quero, mas é a justiça que Deus tem para mim. Sabe por quê, minha irmã? Porque, via de regra, a nossa justiça está associada com vingança. A gente não quer que a pessoa tenha o que ela mereça, a gente quer que ela sofra, não é? Tem gente que até ora: Deus mata. Minha irmã, isso é macumba, viu? Oração contrária, macumba, tem nome. Tem umas que oram: Deus, o Senhor mata, Deus, o Senhor vai, Deus vai ver, canta. Querido, o Senhor é o dono de toda a justiça. Pensamentos justos dão origens a hábitos justos. Às vezes nós não restauramos um casamento que está ruim, porque não temos pensamentos justos, eles são de vingança. Às vezes não restabelecemos um relacionamento com a nossa sogra, que poderia dar testemunho da verdade do Evangelho, porque os nossos pensamentos são de vingança e não de justiça.
Às vezes nós não perdoamos e ficamos aprisionados no mundo espiritual porque os nossos pensamentos não são de justiça, são de vingança. Quando eu troco hábitos negativos por hábitos positivos, eu mudo a minha forma de pensar. E Paulo continua dizendo: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que vai dar testemunho da vida de Deus em você. Ô minha irmã, como andam os seus hábitos? Você já viu que quando uma mulher está grávida, quando você faz o primeiro teste de gravidez, e lá aparece que você está grávida, não tem jeito de estar meio grávida, não tem jeito de você perguntar para uma mulher e ela falar: sabe o que é eu estou meio grávida? Não. Quando você descobre que está grávida, tudo em você já começa a mudar. Os hormônios mudam, o corpo muda, o temperamento muda, as emoções mudam. Isso vai mudando ao longo da gestação e para sempre. Nunca mais nós somos as mesmas depois de serem mães. As marcas ficam no corpo, elas ficam nas emoções, elas ficam em tudo depois que nós somos mães. Assim também, não tem como ser meio crente. Não tem como ser meio mulher cristã. Não tem como cumprir metade do plano de Deus. O fato é que os hábitos que eu vivo, sejam eles emocionais, físicos, aqueles que dão a direção para a minha vida, devem ser inevitavelmente fruto de uma mente convertida ao Evangelho da Graça. Uma mulher que conhece o seu papel no plano e que quer obedecê-lo. É alguém que troca hábitos negativos por hábitos positivos. E aí é um exercício diário de avaliar os meus pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a levar o meu pensamento cativo à tua obediência. A palavra cativo significa preso. A Bíblia fala que é assim que devem ser os nossos pensamentos, presos à obediência de Cristo. Ô minha irmã, se os seus pensamentos forem presos à obediência de Cristo, os seus hábitos também assim o serão. Mulheres que têm hábitos que andam de acordo com os pensamentos de Cristo são mulheres que dão testemunho do Evangelho da Graça. São mulheres que são um tipo diferente de mulher, pelo fato de terem os seus olhos mudados, pela conversão ao Evangelho da Graça. Uma mulher que sabe o seu papel no plano, adquire paciência a qualquer preço. Uma mulher que sabe o seu papel no plano, troca hábitos negativos por positivos. Em terceiro lugar, e eu estou terminando, uma mulher que entende o seu papel no plano, aprende a gerenciar as suas emoções. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso gerenciar minhas emoções. Eu vou te explicar do que a gente está falando aqui. Nós somos seres trinos, nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós começamos a andar com Jesus, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Essa obra se dá no âmbito do nosso espírito. E é ali que Deus se comunica conosco, Ele se revela a nós, Ele nos batiza com o Espírito Santo, Ele distribui os dons, tudo se faz novo. No nosso corpo, nada muda. Ninguém, porque começa a andar com Jesus, come Nutella e não engorda. A gente vai engordar, a gente vai sentir frio, sede, fome, calor. O corpo continua o mesmo, falível e veio do pó e vai voltar ao pó. Mas e a sua alma? Ei? A sua alma, minha irmã, é onde estão as suas emoções e as suas vontades. Então, dor, alegria, raiva, medo, angústia, decepção, traição, humilhação, todo tipo de emoção que você viveu até hoje, desde quando você nasceu, estão acumulados na sua alma. E sabe qual é o problema? Mesmo depois que a gente começa a andar com Cristo, no espírito a obra é imediata, no corpo nada muda e na alma é um processo. Fala comigo, processo. Está inventando, pastor Exarto, ou não? Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz: e não vos conformeis com esse século. A palavra conformeis aqui vem do verbo conformar. A ideia é essa mesma, é entrar na forma, é ficar parecido. Se você for fazer um bolo na sua casa e a forma estiver torta, o bolo vai sair torto. Se a forma estiver furada, vai ter furo no bolo. É isso que Paulo está falando. Não conforma, não entra na forma, mas transformai-vos. Segura aí, minha irmã. O verbo transformar no português, aqui tem duas coisas que são importantes para compreender esse versículo. Primeiro, ele está no presente contínuo. Todas as vezes que na língua portuguesa um verbo está no presente contínuo, dá a ideia de processo. Eu precisei transformar hoje, eu precisei transformar amanhã, eu vou continuar precisando transformar depois de amanhã. A ideia é de processo. E o verbo também está no imperativo. O que significa isso? Há uma implicância de ordem.
Transformar não é para quem não nasceu no lar cristão, não é para quem está com os tempos sobrando. Transformar é uma ordem para geral. Então o versículo fala: não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável te esperando. Mas Deus trabalha no âmbito do impossível. O possível é você quem tem que fazer. Deus faz as coisas sobrenaturais. As naturais é com você. Deus faz extraordinário. Mas o ordinário é comigo e com você. O que eu estou te dizendo é que na obra do Espírito é imediata. No corpo nada muda e na alma, que são as suas emoções, é um processo. É por isso que as nossas emoções às vezes não revelam o caráter de Cristo em nós. É por isso que às vezes você pode ser uma mulher extremamente espiritual, mas ter várias mazelas na alma. E Satanás sabe que quando ele aprisiona a sua alma, apesar de não poder tocar no seu espírito, Satanás não pode tocar no seu espírito. Você pode dizer amém? Mas ele sabe que quando ele toca na sua alma, que são as suas emoções, ele faz de mim e de você um zumbi espiritual. Ele rouba a alegria da salvação. É por isso que uma mulher que entende o seu papel no plano, ela toma o lugar de gerente das suas emoções. Lá no Salmo 42, no verso 2, depois no verso 5, Salmo 42, verso 5, depois no verso 11, e Salmo 43, no verso 5, nós encontramos o salmista 3 vezes, conversando com a alma dele, e ele diz assim, os 3 versículos falam a mesma coisa, e ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse versículo é a maior chave de gerência das emoções. Quando você vai a uma empresa e lá tem um gerente, o gerente geralmente é responsável por um setor. Tem pessoas abaixo dele, e ele é quem gere, é quem gesta toda a logística comportamental daqueles colaboradores daquela empresa. É essa ideia que eu trago aqui para você. Alguém que é gerente, que consegue se sujeitar ao diretor, que é o próprio Deus, mas que consegue olhar para as suas emoções e dizer como o salmista. O salmista aqui tem um grande segredo, ouça isso. Ao invés de ouvir a alma dele, ele fala a ela. É como se ele sentasse a alma dele e começasse a conversar com ela. Por que estás abatido, a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? E aí ele termina dando uma ordem a ela: espere em Deus, pois ainda vou te louvar. Sabe por que eu estou te dizendo que esse é um segredo da vida cristã? Porque quem sabe se você tivesse ouvido a sua alma hoje, nem aqui você estaria. A nossa alma, como sede das nossas emoções e vontades, elas trazem toda a nossa história. De fracassos, de desânimos, de medos, de traumas, de angústia, de decepção, de humilhação. E às vezes ela nos paralisa por aquilo que ela sopra nos nossos ouvidos. Ai, não vai não. Para que você vai nesse encontro? Hoje é quarta. Amanhã você tem que acordar às 6 da manhã. Quem sabe foi isso que a sua alma te falou hoje. Mas uma mulher que sabe do seu papel no plano, ela gerencia as suas emoções e ela entende que o sacrifício na cruz foi suficiente, minha irmã, para resgatar o seu espírito, para resgatar o seu corpo, mas também para resgatar a sua alma. A cruz é suficiente para mudar a perspectiva sobre a qual você e eu vivíamos. E ela também é suficiente para apagar qualquer passado, para transformar qualquer presente e para te preparar para qualquer futuro. O seu papel, obedecer. Como o salmista dizer: por que você está abatida, alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. Espera em Deus, porque vai passar. Espera em Deus, porque vai dar certo. Espera em Deus, porque fui moço e sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Espera em Deus, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. Espera em Deus, porque Ele já me fez mais que vencedor. Ei, minha irmã, quando você entende o papel da mulher no plano, você se torna uma gestora das suas emoções e não dá essa função para Satanás. Quantas de nós vivem assombradas pelo passado, que são trazidas por Satanás? É por isso, querida, que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Satanás não é onisciente como o nosso Deus, ele não pode escutar, ele não pode sondar aquilo que você pensa, mas ele escuta quando você fala.
E ele é milenar, ele não tem pressa. Eu vou te dar um exemplo. É tão séria essa questão de falar coisas. Algumas pessoas têm feridas que viveram ainda quando eram crianças na casa dos pais. E aí vamos supor que você era criança e estava lá, e um dia seus pais estavam brigando e você chegou. E aí a sua mãe ou seu pai viraram para você e falaram: ah, menina, sai daqui. Quer saber, quando você crescer, seu casamento também vai ser muito ruim, igual o nosso. E aí você ouviu aquilo, e Satanás também ouviu. Passaram-se 20, 25 anos, você então se casa. Na primeira dificuldade, Satanás lança o que a Bíblia chama de dardo inflamado. E a seta vai na mente. E aí você está na primeira crise no seu casamento, uma primeira situação difícil. Satanás lança aquele dardo inflamado. Está lembrando? Até sua mãe falou que nunca ia prestar, ué. Não insiste não, desiste desse negócio. É por isso que uma mulher que é gestora das suas emoções, ela tem cuidado com aquilo que ela declara. Porque ela sabe que palavras são sementes. Ei, minha irmã, as palavras que você fala podem ser até perdoadas, mas elas não podem ser esquecidas. Por isso, quando eu sou gestora das minhas emoções, e eu sei o estrago que a minha alma pode fazer, eu sou uma gerente daquilo que eu falo e da forma como eu me comunico com as pessoas. Uma mulher que entende o seu papel no plano, adquire paciência a qualquer custo. Troca hábitos negativos por hábitos positivos. É alguém que aprende a gerenciar suas emoções. E em último lugar, se você assume o seu papel no plano de Deus, entende que Deus te fez auxiliador idônea, ou seja, apta, capaz e moralmente correta, além de adquirir paciência a qualquer custo, de trocar hábitos negativos por positivos, de gerenciar suas emoções. Uma mulher que entende o seu papel no plano, foca na solução e não no problema. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso focar na solução e não no problema. Via de regra, todos nós, isso é da nossa humanidade, a gente está focado no problema. Lembra de Davi, quando foi vencer o gigante Golias? Quando foi enfrentar o gigante Golias? Todo mundo não acreditava. O rei tinha um pensamento pessimista. Saul falou: não, pelo amor de Deus, não vai dar certo. O irmão mais velho dele, Eliabe, foi o maior dos críticos. Eliabe olhou para Davi e falou: o que você vai fazer lá? Você vai descer só para ver a peleja? Ninguém era a favor de Davi. O rei coloca nele uma armadura que não lhe cabia. Mas Davi estava determinado a vencer. A Bíblia diz que quando ele se viu na frente de Golias, ele correu para a batalha, porque ele estava focado na solução e não no problema. Quer outro exemplo? Lá em Lucas 24, nós encontramos os discípulos que estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E a Bíblia diz que eles estavam caminhando e conversando sobre a morte de Jesus na cruz, até que o próprio Cristo, já ressurreto, passa a andar ao lado deles. Mas eles estavam tão focados na morte de Cristo, que eles foram incapazes de reconhecer Jesus. A Bíblia diz que o Jesus chega e fala: sobre o que vocês estão conversando? E eles ainda tiram uma onda de Jesus, fala: por acaso tu és o único na aldeia de Israel que não sabe dos últimos acontecimentos? Nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, aquele que era judeu e que veio para livrar o povo, mas olha, ele morreu. E a Bíblia diz que eles estavam tão focados no problema, que eles foram incapazes de perceber a presença do Cristo ressurreto ao lado dele. Ei, minha irmã, quando o seu foco é o problema, você perde a noção da presença de Deus. Quando você está focada no problema, você não consegue compreender o mover, o agir, o trabalhar de Deus. Quando o seu foco é o problema, você não está andando por fé, você está andando por vista. E sem fé é impossível agradá-lo. Quando o seu foco é o problema, você começa a duvidar. E a dúvida é o contrário da fé. Porque fé é certeza de fatos que se esperam. Fé é convicção daquilo que eu ainda não vi. A dúvida é o contrário da fé. Sabe, querido, uma mulher que entende o seu papel no plano, ela sabe que mesmo quando as coisas fogem do seu controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Uma mulher que entende o seu papel no plano, ela não tem a sensação de que Deus está aposentado numa cadeira de balanço observando o caos da história. Ela sabe que Deus está no mesmo lugar de onde Ele nunca saiu, no controle de todas as coisas. Ah, querida,
quando eu foco na solução e não no problema, eu começo a ver Deus e o agir e o trabalhar dele em tudo aquilo que eu espero, em tudo aquilo que eu quero, em tudo aquilo que eu almejo, independente da desordem na qual eu estou momentaneamente inserida. Sabe, eu não sei qual adversidade te incomoda nessa noite. Eu não sei o que tem roubado a sua paz, ou quem sabe a sua alegria. Te lembrando que a alegria na vida do crente é uma ordem. Você pode dizer amém? Paulo fala aos Filipenses: alegrai-vos sempre no... Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vou fazer uma diferença só para você entender. Alegria é diferente de felicidade. Felicidade é um estado emocional. Felicidade depende do que está fora de mim. Felicidade depende se está tudo bem na minha casa, se todo mundo tem saúde, se tem dinheiro na minha conta, se meu sonho está realizando, se meu projeto está dando certo, se meu ministério está avançando. Felicidade é emocional. Alegria é um estado espiritual. Alegria é de dentro para fora. Paulo nos fala, alegrai-vos. Ele nos fala o tempo da alegria sempre. E ele nos fala a fonte dela no Senhor. Mas existem coisas que tentam roubar a nossa alegria todos os dias. Quem sabe você se vestiu lindamente de rosa, porque nós estamos no Outubro Rosa. Eu quero te encorajar a cuidar de você, cuidar do templo, cuidar da sua saúde, se cuidar. Quem sabe você colocou a blusa rosa, veio, atendeu um convite, mas só você e Deus sabem como a sua alma está cansada, está abatida. Como você veio aqui e não está vendo solução. Como você já tentou todas as portas e parece que nenhuma delas se abre. Como você se sente fraca. Quem sabe o sono na sua vida é algo que você nem se lembra mais a última vez que você dormiu uma noite toda. Tamanha a visão do problema que você está tendo. Mas sabe, eu quero te dizer algo. A vida que nós estamos vivendo é curta, é única e é rápida. Assim como Gandhi não teve coragem de falar para a menina parar de comer açúcar enquanto ele não parou de comer, eu quero te encorajar a decidir nessa noite ser esse exemplo de mulher que você quer que pessoas sigam. Certa vez um menino gastou suas férias inteiras construindo um barquinho. E ele deu o seu melhor. Ele procurou a melhor madeira que ele podia. Ele comprou a melhor tinta. Ele conseguiu um motorzinho para pôr no seu barquinho. E ele estava muito feliz porque ele ia inaugurar aquele barquinho no dia do aniversário dele, colocando o barquinho na água. Mas para a tristeza dele, quando ele colocou o barquinho na água, o motorzinho perdeu o controle. E ele foi embora de um jeito que o menino não conseguiu alcançar o barco. E o barquinho sumiu. E esse menino voltou muito triste para casa, chorando, muito chateado. Alguns dias se passaram e esse menino foi com o seu pai até um comércio próximo da sua casa. E para surpresa dele, quando ele chega e olha na prateleira do comércio, ele encontra o barquinho dele. E ele olha para aquele dono do comércio e fala: ô moço, esse barquinho é meu. Fui eu quem construí, eu seria capaz de reconhecê-lo no meio de milhares. Moço, esse é o meu barquinho. Eu fui soltar ele no dia do meu aniversário e ele foi embora. E o comerciante falou: olha, você vai me desculpar, menino, mas achado não é roubado, não. Eu achei o seu barquinho e agora, se você quiser, você vai ter que pagar por ele. Ele é meu. E o menino ficou triste, olhou no bolsinho dele, ele não tinha levado as economias. E ele já começando a querer chorar, olhou para o pai dele e falou: papai, compra o meu barquinho para mim. Eu vou juntar dinheiro, papai, e eu vou te pagar, mas compra para mim. E ele então conseguiu convencer o pai, fez um trato de pagar o pai depois. E quando eles estavam voltando para casa, já com o barquinho nas mãos e olhando para aquele barquinho que ele construiu, o menino olhando para ele falou bem forte: barquinho, agora você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. E segundo, porque agora eu te comprei. Sabe, querida, o seu papel no plano é um chamado por um Deus que te fez ser dele 2 vezes. Primeiro, porque ele te fez. E depois, porque ele te comprou por um preço alto de sangue.
Sabe, eu quero te encorajar a assumir o seu papel no plano de Deus. A entender que o plano dele não mudou. Que essa iniciativa que ele tomou aqui em Gênesis, no capítulo 2, verso 18, continua a mesma. Pelos milênios e enquanto houver vida. E se você estiver longe desse plano, ou querendo voltar, ou encontrando, às vezes, dificuldades na sua história, eu quero te encorajar na noite de hoje a adquirir paciência a qualquer preço, a trocar hábitos negativos por positivos, a ser a gerente das suas emoções e a focar na solução e não no problema. Feche os seus olhos em nome de Jesus, minha irmã. Deus não começa nada que Ele já não tenha terminado. Ele é Deus que conhece o fim desde o começo. Ele é o Deus que jamais falhou. E o fato de você estar viva, hoje aqui, você pode ter certeza que é porque Deus tem um plano com você. Ele tem um plano para a sua vida. E eu tenho uma notícia para te dar: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É por isso que eu quero orar por você, minha irmã, que está aqui nessa noite, entende que Deus tem um plano para a sua história. Que você tem um papel no plano perfeito de Deus. Mas você percebe que algo tem te impedido de romper. Algo tem te impedido de chegar nessa vontade que é boa, perfeita e agradável. Situações adversas, quem sabe de saúde, nas finanças. Quem sabe são problemas emocionais, uma depressão, um pânico, uma tristeza que não tem endereço. Talvez uma luta familiar, um casamento difícil, uma situação inesperada com os filhos, eu não sei. Mas eu quero orar por você que se viu em um desses 4 pontos que eu falei. Quem sabe o que te falta para assumir o seu papel no plano de Deus é mais paciência. É aprender a lutar contra essas intervenções pós-modernas do ativismo, do pragmatismo, do utilitarismo. Quem sabe o que te falta é uma mudança de hábitos. É uma mudança de olhar. É uma mudança no pensamento. É começar a pensar no que é verdadeiro, no que é puro, no que é de boa fama, no que é amável, no que é justo. Quem sabe o que te falta é assumir a gerência das suas emoções. Você delegou as suas emoções para pessoas que não souberam cuidar delas, mas hoje o Senhor te chama para colocar a sua alma no lugar. Para dizer como salmista, por que você está abatida, por que você está perturbada. Espere em Deus, porque nós ainda vamos louvá-lo. Quem sabe o que te falta é deixar de olhar para o problema e orar para aquele que pode resolver o problema. Por aquele que te fez ser dele 2 vezes. Primeiro porque te fez e depois porque te comprou. Ah, minha irmã, eu quero orar por você que, assim como a história que eu contei no início, se recusa a chamar pessoas para fazerem aquilo que você ainda não está fazendo. Para você que entende a seriedade de ser a Bíblia que as pessoas estão lendo. Para você que quer ser um exemplo da graça de Deus, de tal sorte que o amor dele seja atraído através da sua vida, para as pessoas que convivem com você. Eu quero orar por você que, ao fazer essa análise dentro de você nessa noite, nessa vida única, curta e rápida, perceber o que te falta. Somente analisando a gente consegue saber o que te falta. Talvez falta paciência. Talvez falta mudança de hábitos. Talvez falta uma correta gerência de emoções. E talvez falta olhar para o foco certo e deixar de olhar para o problema. Mas você que encontrou uma dessas 4 características que precisa de mudança para assumir o seu papel no plano de Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar mesmo, que eu quero orar com você e por você. A começar em mim. Quantas são as coisas que eu enxergo na minha história, na minha vida, que me fazem às vezes me afastar do meu papel no plano? Coisas às vezes ligadas à falta de paciência, às vezes ligadas aos hábitos contraídos, às vezes ligadas a uma má gestão das emoções, e às vezes situações ligadas
ao foco no problema. Você que se colocou de pé, coloque aí uma de suas mãos no seu coração. Esse é um gesto de fé. Esse é um gesto de entrega, de dizer: Senhor, eu não vim aqui nessa quarta-feira porque eu não tinha nada melhor para fazer. Eu não vim aqui assistir a um culto. Eu vim aqui participar de um culto. Eu vim aqui para te entregar o meu culto, Deus. Eu já cantei, eu já ofertei. E eu absorvi a tua palavra. E a minha fé foi fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Mas agora eu quero te pedir, Deus, que o Senhor me mude. Porque eu quero viver o teu plano. Porque eu quero desempenhar o meu papel no plano. Ore ao Senhor aí em instantes, minha irmã. Sabe, nessa noite, Jesus te visita, como Ele visitou o cego Bartimeu. Lembra? Jesus chega no cego Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe, Jesus sabia que ele queria ver, estava na cara. Mas Jesus estava perguntando porque Ele queria saber se o cego conhecia qual era a sua maior necessidade. Não há nada pior do que o auto-engano, não há nada pior do que não saber aquilo que tem me feito sofrer. Não saber aquilo que não tem me deixado viver o meu papel no plano. E nessa noite, quando Cristo chega perto de você e fala: filha, o que queres que eu te faça? Que você possa ter as palavras de dizer: Senhor, me ajuda a ter paciência. Senhor, me ajuda a mudar os meus hábitos, Senhor. A minha forma de olhar, de pensar. Deus, eu preciso gerenciar minhas emoções. Eu quero sair desse passado que me aprisiona. Eu quero perdoar. Eu quero pedir perdão. Deus, eu quero restabelecer relacionamentos corretos com meu esposo, com os meus filhos, com as minhas amigas. Quem sabe o que você precisa pedir é: Deus, me ajuda a tirar o foco do problema. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero olhar para a tua cruz. Eu quero olhar para a tua vida. Diga ao Senhor aí, querida. Oh Deus, nós queremos te bendizer nessa noite. Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos deixa tão claro o nosso papel no teu plano. Deus, o Senhor nos convida a sermos mulheres que exalam o bom perfume do Senhor. Mulheres que vivem pela graça. Mulheres que revelam o caráter de Cristo. Mulheres que se parecem com o Senhor. Mulheres que vivem a fim de glorificar o teu nome, oh Pai. Mas às vezes é tão difícil. Nós vivemos num mundo tão bombardeado de informações, tão carente de referências. Oh Pai, que às vezes a nossa alma é cegada pelo inimigo que tenazmente nos assedia. Mas nessa noite nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja do Senhor. Obrigada, Pai, pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Josué, da pastora Odete, que tem levado de forma tão séria a tua obra. Deus, que tem compreendido a necessidade do trabalho com mulheres. Obrigada, Deus, por cada uma dessas vidas tão preciosas que o Senhor trouxe aqui. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra jamais volta vazia, mas ela é poderosa para transformar, para curar, para libertar, para gerar vida, para renovar. Oh, Pai, e eu quero ministrar o alívio da tua graça. Deus, o alívio da tua graça. Deus, que o Senhor troque o peso nas costas, o jugo pesado, a situação no limite. Deus, alivia os ombros dessa mãe que está sofrendo por uma demanda com os filhos. Oh Deus, o Senhor ama muito mais os nossos filhos do que nós. O Senhor sabe coisas sobre os nossos filhos que nós nunca saberemos. Por isso, Pai, nos ensina. Nos ensina, Deus. Visita esse coração dessa esposa que está vivendo um casamento difícil, que está desanimada, que está cansada, que está abatida, que não vê esperança. Oh Pai, o Senhor é o Deus das grandes restituições. O Senhor é o Deus de outra vez. O Senhor é o Deus da nova chance. Oh Pai, eu quero pedir que o Senhor visite essa que está precisando de uma cura física, Espírito de Deus.
Nós queremos lançar na cruz toda a enfermidade deste lugar. Ó Deus, seja ela em quaisquer que sejam os lugares. Deus, todo tipo de dor, na autoridade do nome de Jesus. O Senhor é o nosso Jeová Rafa, o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que infunda saúde no corpo. Ó Pai, cura no nosso meio. Nós sabemos que onde o Senhor está, milagres podem sempre acontecer. E nós clamamos que o Senhor realize milagres no nosso meio. Pai, milagres emocionais. Quem sabe temos aqui mulheres aprisionadas por situações. Deus, vivendo angústias, vivendo anseios. Noites mal dormidas, Pai. Uma tristeza que não passa. Quem sabe uma vontade de morrer. Pai, nós queremos repreender na autoridade do nome de Jesus toda a fúria do inferno contra a vida das suas filhas, contra as emoções, contra a mente, contra a alma, contra os filhos, contra a casa, na autoridade do poder do nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor renove os pensamentos das suas filhas. Ó Pai, eu quero clamar que o Senhor faça isso, Deus. Dê àquela que está pedindo paciência, paciência. A que necessita de mudanças de hábitos, Pai, que o Senhor auxilie. A que está te pedindo para conseguir gerenciar as emoções, Pai, ajuda a renovar a mente. E aquela que tem sido focada no problema, que o Senhor ajude a olhar para o Senhor, a olhar para o alto nessa noite, porque o socorro vem do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor realize grandes milagres no nosso meio, para que a alegria seja nossa, mas a glória seja somente tua. Obrigada por esse santo privilégio que temos, de estudar a tua palavra, de ouvir dela. E eu te peço que o Senhor nos ajude a guardá-la no nosso coração, para que possamos vencer mais essa semana, para que esse mês de outubro não seja simbólico só por causa da feminilidade do rosa, do resgate da nossa saúde, mas seja, Deus, o mês das novas possibilidades, o mês do milagre, o mês do renovo, o mês de estabelecer o teu papel, o teu plano nas nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor fez do nosso meio. Que todo louvor, toda honra e toda glória sejam sempre dadas ao nome do Senhor. Eu oro e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode abraçar uma irmã ou duas e dizer a ela: assuma o seu papel no plano de Deus. Assuma o seu papel no plano de Deus. Eu estou com você. Você não está sozinha. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.